Olá, sou Mariane Herrera, diretora técnica aqui do Cândido Ferreira, e vamos para mais um bate-papo hoje no nosso Informalmente. Hoje temos o Dr. Evandro Gavi, médico psiquiatra, foi nosso residente aqui do Cândido Ferreira, já trabalhou nos nossos serviços e hoje é coordenador das disciplinas teóricas da nossa residência médica de psiquiatria. Tudo bem, Evandro? Opa, tudo bom, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje o Evandro está aqui com a gente para falar um pouquinho da realidade das crianças e dos adolescentes em tempos de pandemia. Como lidar, né, Evandro, com as nossas crianças, os nossos adolescentes em casa, na atividade remota da escola, com os pais também em casa, no home office. Então é um desafio para todas as casas hoje em dia, né? Com certeza. Eu acho que assim, quando a gente fala primeiro da pergunta como que a gente vai lidar com a criança e o adolescente, é uma pergunta particularmente difícil porque a gente precisa saber como adulto como a gente vai lidar, né? E ninguém sabe muito bem como que a gente vai lidar com essa situação. Então como que a gente, sem saber e pisando em ovos, a gente consegue passar alguma coisa, alguma diretriz, alguma direção, melhor dizendo, para a criança, para o adolescente, né? Você falou algo muito interessante, né? É lidar com a nossa angústia, né? Para quem não tem criança dentro de casa, ou a angústia dos próprios pais, e acolher a angústia desta criança e desse adolescente numa realidade que mudou muito, né? E mudou por muito tempo. Então, no começo da pandemia, a gente tinha uma ilusão que era algo temporário, de poucos meses, mas a coisa vem se arrastando e é uma realidade que tem piorado, né? Tem permanecido e muitas vezes até piorado. Então isso é algo que também mexe com todas as casas, né? Sei que você falou em ilusão, né? Eu gosto dessa ilusão, eu mantenho a ilusão de que uma hora vai acabar, né? Tenho essa pretensão, inclusive esse sonho, mas qual que é a questão? A gente conseguir vincular o sonho, o que a gente quer, com a realidade. Então assim, querer que acabe não fingir que já acabou. Né? Ótimo. Por que isso é importante? Porque isso impacta diretamente em quem está olhando. A gente como pai, como pais, como educadores, inclusive, né? A gente está ali num papel de modelo. Então, se a gente passa essa mensagem que não banalizar as coisas, é uma mensagem muito contraditória. Por quê? Porque a criança ela vai ligar a TV... quem liga aí o Jornal Nacional, liga qualquer tipo de veículo de informação, tem jornal que conta as mortes, né? Tá lá, tantos mil mortos e tal, aí a criança olha, mas não estava tudo bem? O que eu faço com isso então? Né? Aí, o que os pais vão fazer, como é que os pais vão lidar com essa situação da criança? Acho que a primeira coisa, conversar, né? Tem eu acho que um dos recursos que a gente trabalha, né, que são mais importantes na saúde mental, são dois, né? A escuta e a palavra, né? Então, que a gente pode resumir em conversa, né? Um diálogo, né? Mas por que assim, eu estou separando os dois, né? Porque tem um momento de você escutar, né? A criança vai falar, o adolescente vai falar do jeito dele, né? O adulto também, né? O adulto não está... isento de ter angústia, muito pelo contrário, quando ele finge que está isento, aí que fica mais confuso ainda para todo mundo, inclusive para a criança, mas a criança vai falar, olha, mas o que está acontecendo, o que eu faço, como que eu reajo aqui ao que está rolando, vou para a escola ou não vou para a escola, vou para o parquinho ou não vou para o parquinho, vou para a festa do aniversário do meu melhor amigo ou não, né? O que eu faço? Uma pergunta que foi feita na minha casa mesmo, né? Será que a gente vai no aniversário da avó ou não? Né? Por que isso é importante? Porque aí quando você vai conversando com a criança sobre isso, você vai poder falar, olha, isso aqui não dá para fazer, como que a gente pode fazer para contornar isso, né? Se adaptar, como que a gente pode estar presente, entre aspas, sem estar, né? Que é o recurso do virtual, né? Recentemente, a gente está com criança pequena, né? Está com um bebê de 2 meses lá em casa. Houve uma festa lá de casamento com muito poucas pessoas. Nós não fomos, a gente acompanhou pela live, né? Tenho certeza que isso deve ser uma realidade. As próprias aulas, né? As pessoas assistem de casa, né?
E vão ter pais que vão falar, olha, o meu filho não vai para a escola. Vão ter pais que vão falar assim, não, você pode ir. Acreditando que vai haver, né, que haverá um cuidado da escola com as medidas sanitárias aí cabíveis, né? Até isso, né? Às vezes os pais resolvem deixar seus filhos voltarem para a aula, né? Nesse esquema de remanejamento, né? E os seus próprios colegas não vão. Então, várias crianças contam, eu fui, eu achei que ia ser importante, eu queria ver meus amigos, mas eu fui para a escola e os meus amigos não foram. Então, como lidar com isso, né? Isso que você falou, esse ponto muito importante, que é deixar o diálogo aberto dentro das casas, é muito importante escutar o que o seu filho, né, a criança ou o adolescente tem para dizer, como que essa angústia afeta cada um deles e como lidar, né? Porque cada casa vai ter uma regra, né? E por que a minha regra é assim, a regra do meu vizinho ou da casa do meu amiguinho não é assim, né? Então, trabalhar essa regra em conjunto dentro da casa, talvez alivie mais, né? Ajude a criança, adolescente a concordar e até participar um pouco da confecção dessa regra, né? Eu daria uma palavra para isso, né? Que seria rotina. Acho que a gente está falando de rotina o tempo todo, né? Mas antes de falar de rotina, só ia completar que quando a gente fala desse negócio da palavra, inclusive rotina é uma palavra que nomeia uma situação. Olha, a gente precisa ter algum tipo de organização diária, diuturna, né? Diária e noturna, uma certa que a gente chama de rotina, né? Isso é uma palavra que consegue organizar muitas vezes a nossa angústia. Então isso, eu estava falando da escuta, e tem a fala também, o enunciado, como que a gente pode emprestar palavras para aquela criança, aquele adolescente conseguir falar o que está acontecendo. Não, olha, isso aqui é uma pandemia. O que é uma pandemia? Discute o que é pandemia. Ajudar, aí a gente falando assim, a pessoa volta para a escola. Sabe o que eu lembrei? De um paciente que perdeu o professor. Olha, que então ele volta, mas já não é o mesmo professor, né? E aí? Aí como que você ajuda a criança a elaborar isso? Porque são as perdas, né? São coisas que fazem parte da vida, mas quando elas acontecem de um jeito muito prematuro, muito precoce, a criança muitas vezes não tem recurso, aparato psíquico para lidar com aquilo. Então, o adulto, ele tem a função de mediar o contato da realidade com o aparelho psíquico da criança. Então ele vai ajudar, fala assim, olha, isso aqui, inclusive fala assim, olha, isso aqui você não vai ver, né? Aquela história de assim, menor do que 12 anos, não pode ver, né? A censura, né? Não, esse filme aqui é para mais de 11, esse filme aqui é para mais de 18. Não é qualquer coisa. Isso é uma parte do pressuposto que a criança ela tem um desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele é progressivo, ele é gradual, ele se dá aos poucos. As necessidades de uma criança de 3, 5, 8, 9, 12, 15 são completamente diferentes, né? Então não dá para botar um pacote. Então tudo vai virar online e todo mundo vai fazer aquela carga horária, transpassa, né? Tira da escola que a criança entra às 7, sai meio-dia e fica fazendo aula em casa. Não é assim. E voltando na questão da rotina, que é uma coisa que você comentou, que eu acho que é muito importante, né? Você tem consultório também. A gente escuta muito isso, de pais que estão com dificuldades em estabelecer novas rotinas frente a essa realidade que a maioria das pessoas estão em casa. A gente não consegue mais ter a rotina de antes, mas também não consegue fazer novos acordos para uma rotina diferente, para algo atual, algo adaptado a essa nova realidade. Então, essa importância da rotina, essa importância de, mesmo desse jeito adaptado, termos limites, horário para as coisas determinadas, estudar, lazer, dormir, descansar. Então, como a gente faz isso nesse momento atual? Voltando então na questão da rotina, acho que tem uma coisa que ela sempre esbarra, pelo menos é uma coisa que eu tenho visto com frequência. O que é rotina? Rotina versus regras e combinados, né? Como que eu enxergo, né? A regra, ela tem uma tendência a ser mais vertical, de cima para baixo, né? Eu acho que em tempos normais, entre aspas, né?
não funciona tão bem assim, mas embora tenha seu lugar, precisa, né? Também não vou dizer que não tem que ter regra. Mas eu acho que, especialmente no ambiente familiar, combinado funciona melhor. Por quê? Porque o combinado, ele tem um acordo entre as duas partes, inclusive da criança ou do adolescente. E aí fica mais fácil de você retomar aquilo. Por quê? Porque a criança combinou. Ela não vai entrar numa situação de que ou vai tentar entrar menos numa situação em que, mas eu não concordei, eu não quis nada disso. Não, a gente combinou, podemos até rever o combinado, mas a gente vai precisar pensar no combinado. E esses combinados, eles têm que ser bastante práticos, né? Por quê? Porque a nossa rotina, ela tem se misturado, né? Os ambientes se misturam, né? Então, o que acontece? Você tinha um ambiente da escola que era um ambiente com pessoas diferentes, muitas vezes roupas diferentes, né? Porque você ia de uniforme, você ia estar lá num outro ambiente. Você tinha um tempo de deslocamento, né? Então a chave ia virando, né? Não é um negócio que assim, você desligou a reunião, você está em casa e aí você tem que sei lá, lavar uma louça, lavar a roupa. E aí, por quê? Porque daqui a 15 minutos você vai ter outra reunião. Né? E aí você já tem lá, ligou qualquer plataforma, né? Meet, Zoom, etc, etc. Então, o fato de ser uma coisa muito misturada, né? Com uma área cinzenta muito grande, é que a gente precisa marcar horário. Por exemplo, eu tenho um paciente, esse adulto, né? Que toda vez que ele termina a rotina de serviço dele, deu 5 horas da tarde, ele desliga o computador e vai correr na rua, né? Isso é importante para ele porque marca que acabou o expediente ali. Fim do turno. Acabou. E aí, o que eu vou fazer? E isso é interessante, né, Evandro? Porque muitas famílias, né, com adultos, já estão com dificuldades de demarcar o fim do turno, o fim do expediente, né? Então é frequente a gente escutar que o meu trabalho em home office eu tenho trabalhado até muito mais tarde, ou fica tudo misturado, eu dou comida para o meu filho e lavo a roupa, igual você comentou, entre uma reunião e outra, eu vou fazendo tudo junto ao mesmo tempo, misturado. E como é que fica isso na cabeça da criança, né? Principalmente das pequenas, que continua vendo a mãe, o pai dentro de casa, mas agora eu posso acessá-los, agora eu não posso. Agora eu posso entrar no escritório, no quarto, pedir ajuda para alguma coisa, agora eu não posso, né? E a gente percebe que por mais que alguns trabalhos, alguns empregos tenham flexibilizado muito isso, e isso ainda é uma questão, né? Os horários flexíveis, eles podem ser bons, mas eles muitas vezes até podem atrapalhar se a pessoa não conseguir demarcar que horas eu estou trabalhando e que horas eu posso exercer outras funções da minha vida, né? Ser mãe, ser pai, agora eu vou brincar com meu filho, agora eu sou profissional da empresa tal. Isso é uma delicadeza, né? Com certeza. A impressão que eu tenho é que assim, essa flexibilização ela sempre foi para mais, né? Então você tem mais acesso, né? Você tem um celular pessoal. Uma estratégia de algumas grandes empresas também tem sido dar um celular, né? Você nunca vai poder falar que você estava sem celular porque você está lá com o celular está sempre funcionando, né? Que mais? Uma outra coisa que vale a pena pensar nisso, né? Eu acho que a gente volta... A questão do ser humano é como que ele lida com a angústia, né? No espaço do nascimento até a morte, tem um monte de coisa que acontece e como é que eu lido com tudo isso? Por quê? Porque essas coisas que acontecem, elas, na sua grande maioria, são fora do nosso controle, né? A gente finge que controla, imagina que controla, né? Mas não controla nada, né? Essa pandemia ela é particularmente angustiante por isso, porque ela vai dizer pra gente, olha, vocês estão achando aí que vocês estão dominando tudo, que tudo isso vai ser tudo mil maravilhas. Não é, tem coisa que está além do controle de vocês. E a angústia é diretamente relacionada com expectativa, né? Quanto maior a expectativa, né, maior a dificuldade de você alcançar essa expectativa, e aí maior a angústia. Estou falando isso para linkar com o que a gente está discutindo aqui da questão do home office, por exemplo. A pessoa muitas vezes espera o mesmo nível de produtividade quando está em casa,
né? E não é assim, né? Você tem um outro funcionamento psíquico, uma outra linguagem, inclusive um outro sensório, né? Quando a gente tem uma reunião. A gente está conversando aqui, e aí tem todos os sentidos estão aqui, né? Audição, olfato, tato, etc, etc, né? Quando você está numa reunião, você não tem nada disso. Você tem uma telinha, um quadradinho, muitas vezes vários quadradinhos com várias cabecinhas, e você tem que estar ali usando um outro tipo de concentração que é muito maior e muito mais cansativo. Se você faz isso, e isso assim, sem desconectar com o fato de que assim, muitas vezes você escuta o seu filho te chamando, ou você está na aula, escuta o seu pai numa discussão lá, sei lá com quem, de trabalho, por exemplo, e aí o esforço para você manter o foco é maior, muito maior. Qual que é a consequência disso? É natural que se você tem mais esforço para se focar, o seu desempenho pode cair. E aí é muito comum, assim, como eu estava falando, não, mas aí a gente tem um negócio que não querer perder, né? É um jeito da gente se convencer que está tudo normal, e não está, né? Então, não, a minha produtividade tem que ser igual, ou maior, né? E aí como é que eu compenso isso? Eu vou trabalhar mais horas, eu vou estar mais tempo disponível, aí isso não vai ser possível, aí eu vou me angustiar, aí eu vou precisar de mais uma válvula para me desangustiar, para eu lidar com essa angústia. O que eu posso fazer com isso? Muitas vezes você vai projetar a expectativa, pais adoram fazer isso, né? Começa assim, meu filho vai ser juiz, vai ser jogador de futebol, né? Vai ser o novo Neymar, começa daí. Já na barriga. Já na barriga, né? A barriga tem forma de bola, né? Para ser jogador de futebol. O que tem a ver isso? O sujeito, a criança, não aparece. Aparece o desejo dos pais e muitas vezes o desejo frustrado dos pais. Aí o que a gente escuta no consultório muitas vezes, né? O meu filho está indo mal na escola, né? Mas não é o meu filho está indo mal na escola, estamos em pandemia, é o que é possível, ok. Pois isso aí é direção de tratamento, inclusive, né? Não, meu filho está indo mal, ele não vai passar na USP, ele vai perder o ano, ele não vai conseguir fazer o que ele quer. Adultos jovens que estão na faculdade se questionam, mas a minha faculdade está ruim, não estou tendo estágio prático, especialmente quem está na área da saúde e tal, não estou tendo estágio prático, será que eu vou ser um bom profissional? Né? Então tudo isso linkado com a questão da expectativa, né? É importante você falar isso, Evandro, porque isso é uma queixa muito frequente dos pais, né? A diminuição do rendimento escolar dos filhos. E é importante ressaltar isso, né? O ambiente online, ele é muito diferente do ambiente físico, do estar presente, o quanto essa criança perde também de conteúdo social, de se relacionar com outras pessoas. Então, geralmente, é mais um trabalho de entender se tem algo de patológico nessa diminuição do rendimento escolar, mas muitas vezes acalmá-los, né? Porque uma diminuição de rendimento escolar momentânea, parcial, né, que ainda mesmo que menor esteja dentro da expectativa, ela é muito esperada nesses momentos, porque é um momento de uma piora de angústia e de tudo isso que você falou, nas dificuldades de se manter nesse ambiente remoto, né? Eu completaria, assim, eu tenho a opinião de que a gente está num esforço quase de guerra, né? Então, assim, quando você está nesse tipo de situação, de calamidade, você faz o que dá para fazer. Isso é bem diferente de largar a mão, tá? Não assim, não, deixa, como é que tá. Mas fazer o que dá é você sentar, pactuar, combinar, muitas vezes recombinar, né? O que eu enxergo é que, assim, muitas vezes houve essa troca de carga horária, né? Então, assim, tudo que fazia na escola vai passar a fazer em casa, né? Vai passar a fazer virtualmente. Então, nessa tentativa de transpor uma carga horária que é da escola para uma carga horária que está em casa, virtual, mas que é igual, para essa criança poder ficar ocupada, entretida, o que ela vai fazer depois disso? Por quê?
Porque você tem uma situação em que a criança, ela também tem uma limitação, ela não pode circular como ela circulava socialmente antes. E essa outra questão, assim, expectativa, produtividade, não perder nada, né? Tá tudo sempre ali, sempre no positivo, sempre no lucro, sempre eu conseguindo fazer coisas, produzindo, sendo uma pessoa melhor, né? Vamos dizer assim. Só que isso vira aquele negócio do afã capitalista de ter que fazer, né? Cobrança, né? Cobrança. E aí, qual que é o tempo? Isso pré-pandemia, tá? Qual que é o tempo da criança brincar, né? Tem cá, nossa, às vezes eu tô no consultório e chega cada cronograma assim que assustador. Eu falo, gente, que horas que essa pessoa brinca? Aí a própria criança, às vezes ela fala assim, nossa, criança assim, tipo 7, 8 anos. Não, mas eu tenho terça tarde eu tenho livre. Terça tarde e quinta tarde, porque à noite não, é tarde mesmo, né? Eu tenho livre. Olha como é que aquele sujeito incorpora essa narrativa de que ele precisa fazer o tempo todo. E o ócio, né? E a possibilidade que eu tenho de fazer nada, né? Fazer nada com tranquilidade e até com orgulho, né? Ó, tô aqui, tô de boa. Cadê isso? E você falou uma coisa, Evandro, bem interessante, né? Essas rotinas online que, obviamente, né, cresceram muito na pandemia, mas e o tempo de exposição às telas que a criança e o adolescente vem sendo expostas assim nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? Já era um assunto delicado pelo aumento, né, da procura da criança e adolescente por telas, smartphones, tablets, televisão, computador, enfim. Agora a gente, inclusive, incentiva que eles fiquem, né, nas aulas online e tudo. Como lidar com isso em casa? Porque o tempo de exposição a telas aumentou muito. Então eu vou ter quase meio período escolar na frente de um computador, aí vão ter os jogos que muitos usam, né, participam, todas as redes sociais, que hoje todos os vínculos sociais têm sido principalmente por rede social, né, onde geralmente ele vê o amiguinho, conversa, combina as coisas, e os riscos, né, os pais ficam nessa encruzilhada aí, né, de soltar as telas à vontade, mas também não dá para fazer isso isento desse risco, dessa exposição excessiva, né? Sim, e é interessante como que isso também entra na narrativa, assim, né, porque uma coisa que a gente escuta, né, de adultos, né, assim, mas a criança já nasce sabendo, olha lá, tem tipo 2 anos, 3 anos, já sabe mexer em tudo no meu celular, né, Claro, tem uma adaptação, né? Que assim, o adulto que não cresceu com aquilo, ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Uma nova realidade que a criança já nasceu meio que inserida ali, né? Mas isso levanta uma outra problemática, que é a exposição precoce às telas, né? Como que você consegue dosar isso? Que tipo de interação, que tipo de intervenção você pode fazer com a criança? Porque assim, ela tem 2 anos e eu não mostro a tela para ela, não deixo o celular na mão dela. Ok, mas quando ela tiver os amiguinhos, ela vai interagir com aquilo, né? Muitas vezes, quando ela tiver com os avós ou com outros adultos igualmente responsáveis, muitas vezes eles não compartilham dessa opinião e vão mostrar, aqui ó, tá aqui a galinha pintadinha, você não queria ver? Aí a criança, uma coisa é a criança não saber que existe e você aí, ok, tá fácil. Aliená-la dessa nova realidade tecnológica, né? Que é muito difícil. Que cada vez mais vai ser impossível, né? E tudo bem, assim, saber que existe, mas qual que eu acho que é o pulo do gato aí? É o adulto saber que, assim, a criança, ela vai se angustiar, tudo bem ela se angustiar, e que aquilo é fundamental, é um ato civilizatório a criança aprender a lidar com a angústia dela, né? Então os pais podem e devem falar, olha, não, é muito tempo, olha, isso aqui não dá para você fazer isso tudo, vamos pensar em outra coisa. Aí voltando à questão do ócio, né?
Ah, mas eu não tenho nada para fazer em casa. Nossa, isso é muito frequente escutar isso. Ok, então faça nada. Não tem problema. Aliás, é bom até. Vai lá. Inventar o que fazer, exato. Né? Isso é uma coisa que às vezes eu cutuco, né? Algumas crianças e adolescentes não tem não fazer nada, né? Eu quero isso sempre na barganha de ficar mais no celular ou mais no tablet, né? Não tem nada para fazer, então como que eu não vou ficar no tablet à tarde 5, 6 horas seguidas? Então esse nada, não tem nada para fazer, também estimula a criatividade, né? Eu não vou ficar no celular ou eu não vou ficar no tablet, então o que eu vou inventar dentro de casa? O que a gente inventava na nossa época pré-celular, pré-smartphone, né? Então isso é importante estimular na criança e no adolescente. Sim, estimular no sentido, eu acho que dar condições. Sabe o que você estava falando? Eu estava lembrando aqui. Quando eu era criança, eu ia para uma cidade do interior do Espírito Santo, né? Eu sou de lá, e era uma viagem de 4 horas. 4 horas. Não tinha tela, não tinha celular, não tinha nada e não tinha rádio também. Não tinha música, não tinha nada. Era você olhando, né, a família no carro, e você olhava para o nada, você dormia, você via o que você ia fazer. De quem que é a tarefa de dar conta do seu ócio, da pessoa, da criança, do adolescente? Não é dos pais. Os pais, eles precisam criar condições para aquela criança poder ali entrar e produzir alguma coisa. Mas dar essa resposta não cabe aos pais, né? Os pais não precisam estar numa condição de saber tudo. Até porque a gente começou falando, lide com a realidade. A realidade estamos numa pandemia. A realidade o ser humano é falho, angustiado, cheio de problema, tudo bem. Por quê? Porque se você se coloca como um pai perfeito, que não angustia, não nada, essa criança, ela começa a almejar ser aquilo. E aquilo não existe. É mentiroso, né? Então, acho que os pais, eles também têm que saber o momento de faltar, de se ausentar e passar a bola. Falar assim, olha, agora é com você. Isso aqui você tem condição de fazer. Você tem 5, 8 anos, você tem condição de escolher sua roupa, você não precisa jogar tudo no chão, né? Não precisa catar suas coisas, você tem condição de escolher, você tem condição de fazer, você tem condição de dizer o que você vai comer, qual a quantidade que você vai comer, né? Dá para fazer. E os pais podem falar assim, filho, não sei, quando que vai acabar a pandemia? Quem falar que sabe está mentindo, né? E isso é muito interessante, porque muitos pais ficam nessa demanda interna de dar as respostas, né? E é um momento de muita angústia e de não respostas, né? Então, é humano chegar para um filho e falar, eu não sei essa resposta, ou eu também estou muito triste com tudo isso que está acontecendo, eu também sinto muito por você não poder ir para a escola, ou não ver seus amigos, ou não irmos ao aniversário da nossa avó, da sua avó, enfim. Então, é importante também, né? Eles se colocarem e expressarem as suas fragilidades, porque a gente vive, igual você falou, numa sociedade onde valoriza demais as nossas potencialidades e nós somos feitos de potencialidades e fragilidades, óbvio. Então, por que não reconhecê-las, inclusive dar lugar para isso, né? Nessa relação familiar, mostrar que sim, a gente pode se angustiar, não saber o que fazer alguma hora, ficar triste, chorar, enfim, dar vazão a esses outros sentimentos que são pouco valorizados, né? Qual que é a porta que se escancara, né, quando os pais se colocam nessa posição de ter respostas, né? Muitas vezes é um sentimento de culpa, né? A pessoa está lá, não, mas eu acho que deveria ter a resposta, não tenho, ou eu que sou pai, sou responsável por dar conta da angústia do meu filho, o que não é verdade, né? Então eu me sinto culpado. O que eu vou fazer para amenizar essa culpa que é minha muitas vezes? Aí a gente volta na questão, tempo de tela, né? Já dá o celular, a criança começa a chorar, o pai quer fazer alguma coisa para aplacar, coloca lá maratona de 20 horas de galinha pintadinha. E isso não ajuda em nada a elaborar o angústia. Quebrar as próprias regras, né? Essa regra é muito difícil, então ceder, né? Ceder, né? Flexibilizar demais, né? Claro, flexibilizar é bom, mas assim, o excesso é o que não dá para acontecer.
Evandro, pensando nesse bate-papo, em tudo isso que a gente conversou, que mensagem você deixaria para esses pais que estão com crianças e adolescentes dentro de casa em meio a essa pandemia? Acho que não tem outra, né? Acho que a mensagem ela precisa ser assim, pega leve. Pega leve com você, pega leve com seu esposo ou esposa, pega leve com seu filho, pega leve com o professor, né? As pessoas que estão em volta. Acho que a gente precisa eternamente, né, buscar recursos para elaborar a angústia, né? Não só extravasar de qualquer jeito, né? Tem várias maneiras para isso, né? Inclusive atividades artísticas, né? Atividades que não tem um negócio de produzir um resultado imediato, né? Acho que a arte seria um grande recurso para isso, né? E se tiver difícil, se tiver, tá demais, não estou conseguindo, não estou encontrando saídas, soluções, procura ajuda. Acho que é uma coisa que tem crescido muito nessa situação de pandemia, a gente está vendo cada vez mais demanda, e eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque não é uma tarefa fácil. Elaborar a angústia é meio que a nossa tarefa de vida, né? Quando tiver pesado, fala com alguém. Isso pode ajudar muito, né? Não só para a pessoa que busca ajuda, mas o reflexo disso dentro de casa, né? Com certeza. Acho que todo mundo vai agradecer, né, do convívio. Queria te agradecer por esse encontro, por esse bate-papo, né, aqui no nosso Informalmente. Acho que foi muito útil, espero que seja útil para muitos lares, né, pensar sobre esses temas, pensar sobre essas novas realidades. E muito obrigada. Foi um prazer. Lembrando que o Informalmente é um programa aqui do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, onde a gente discute temas sobre a saúde mental e é veiculado no nosso site e nas nossas mídias sociais. Se você quiser assistir nossos outros episódios ou conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui, por favor, acesse. Obrigada!